Você fez uma análise de solo lá e está indicando que precisa de calcário, e aí você vai aplicar, só que você não sabe muito bem quais que são os requisitos de um calcário de qualidade. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os 5 principais requisitos de um calcário de qualidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal AgroBrasil. Como eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, deixem o like, toda aquela coisa, assim você nos ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Deixou o like? Se inscreveu aí no canal? Então vamos começar aí, porque hoje a gente tem muito assunto para tratar sobre calcário. 5 principais requisitos de um calcário de qualidade. Antes da gente começar, vamos falar aqui, sobre a importância do calcário, para uma lavoura. É muito necessário quando o solo está ácido ou com uma presença excessiva de alumínio. Vamos supor lá, você pegou a tua análise de solo, tem 20% de saturação por bases, você tem 15% de saturação por alumínio, o teu pH é de 4, você vai plantar milho. Vai funcionar? Não vai, não adianta você comprar o melhor adubo com fósforo, você fazer uma adubação depois em cobertura com adubo nitrogenado, não adianta, não vai responder. Primeiro você precisa corrigir esse teu solo, elevar o pH, aumentar as bases, o cálcio, o magnésio, eliminar esse alumínio tóxico, aí sim depois você faz uma adubação adequada para aquele teu solo. Então sempre, o primeiro pilar de um solo fértil é a correção, é o calcário. Então, se for necessário, utilize o calcário e na dose certa, como vocês vão ver ao longo da aula de hoje. A adubação só vai funcionar se o solo estiver corrigido. E outra coisa, é melhor você corrigir o solo, utilizar um calcário do que não utilizar. Ah, professor, mas está 2 meses de eu plantar aqui, me falaram que o mínimo é 3 meses, ou está 1 mês de eu plantar e eu não sei se eu aplico o calcário ou não. Olha, é melhor aplicar do que não. Só que uma coisa que vocês têm que ter em conta, que é o seguinte, o calcário precisa de água para reagir. Então não adianta também você aplicar 1 mês antes de plantar se não começou a chover ainda, não vai reagir esse teu calcário. Por isso que em muitas regiões do Brasil que tem essa sazonalidade de chuvas, coloque lá a tua calagem 6, 7, 8 meses antes de você plantar. Faça esse monitoramento, não é uma operação pontual para uma cultura agrícola. A calagem, mais uma operação para o teu solo, que vai servir para outras culturas em sequência também. Então, assim, não faça as coisas na correria, faça por planejamento. E a correção, a calagem, deve ser feita por planejamento. Dependendo de alguns fatores, a produtividade da lavoura, qualquer lavoura aqui, umas são mais sensíveis do que outras, por exemplo, a videira é mais sensível, o feijão também, o milho também, outras não são tão sensíveis, como é o caso da mandioca. Mas em culturas mais sensíveis ao pH e saturação de cálcio, de magnésio também, o aumento de produtividade com a calagem pode chegar a 50%, pessoal. Então é algo sério, é algo que a gente deve se preocupar, deve se planejar e deve fazer também quando é necessário. Vamos lá, número 5, os teores de óxido de cálcio e de óxido de magnésio. Nós expressamos aqui os teores desses óxidos em carbonatos. Carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, que tem esse poder de neutralização. Segundo a legislação brasileira, um calcário para ser comercializado, ele deve ter a soma de óxido de cálcio e de óxido de magnésio de pelo menos 38%. Então também tem critérios na legislação para não te vender qualquer produto lá como calcário que não vai funcionar bem. E pessoal, existem muitos produtos hoje no mercado que se dizem aumentar o pH, disponibilizar cálcio, disponibilizar magnésio. Eles são basicamente um calcário, eles colocam lá em um saco de 25, 30 quilos, mas não vale a pena utilizar aquele produto. Um calcário hoje, você pode até comentar aqui abaixo quanto está custando na tua região, mas 200, 220, 250 a tonelada. Tem muitos produtos que se vendem a 50, 70, 80 reais, 25 quilos. Será que vale a pena? De fato vale a pena? Aí você tem que analisar, Tem que ver se para o teu sistema produtivo faz sentido. Outro, o poder de neutralização, conhecido como PN, é a soma do
óxido de cálcio e do óxido de magnésio. Como ele é expresso em carbonatos, tanto de cálcio como de magnésio, né, nós temos que fazer uma continha que nós já vamos mostrar para vocês. Então, o poder de neutralização, o mínimo que ele deve ter é de 67% pela legislação. Então, a conta que a gente faz, geralmente isso vem expresso lá na sacaria do calcário, ou se você vai comprar de alguém, você pode pedir, né, ele vai dar lá o poder de neutralização e a reatividade. E aí depois você sabe o PRNT, nós também vamos ensinar vocês a calcular isso. Mas o poder de neutralização, então, como é que a gente faz? Vamos pensar aqui num calcário que tenha 36% de óxido de cálcio e 12% de óxido de magnésio. A soma aqui é de 48. Para a gente fazer a conta, nós pegamos aqui o PN do óxido de cálcio e multiplicamos por 1,79, que é o fator de conversão para o carbonato de cálcio, CaCO3. Então, 36% vezes 1,79 vai dar 64,44%, né, de carbonato de cálcio. Aqui de magnésio, né, 12, que é a concentração de óxido de magnésio, vezes 2,48. Também a massa atômica aqui do carbonato de magnésio. Então, a gente deve fazer essa multiplicação. Vai dar 29,76. E aí a gente soma esse 64,44 com 29,76, que vai dar o PN desse meu calcário com essas concentrações. Beleza, pessoal? Número 3, reatividade do calcário. Isso aqui é importante que você saiba, que você tome nota, que você entenda também. O que é a reatividade? A reatividade está ligada à granulometria do material. Preste atenção no seguinte: quanto maior for o tamanho da partícula do teu calcário, menor é a reatividade. Ah, professor, então quer dizer que aquele lá que é mais grosso, ele reage menos? Sim, por quê? Ele tem uma menor superfície de contato. Como assim, se ele é maior, ele tem uma menor superfície de contato? Veja bem, aqueles calcários mais finos, chamados de calcário filler, a partícula dele é muito pequena, certo? Então, ele vai ter uma maior superfície de contato com o teu solo. Por isso, a reatividade dele vai ser maior. Então, é o seguinte, a reatividade do calcário aqui é o percentual de partículas que reagem no solo no prazo de 3 meses. Seguinte, como que faz esse cálculo? Tem peneiras, né, da ABNT aqui, peneiras, por exemplo, de maiores do que 2 milímetros, entre 2 milímetros e 0,84, 0,84 e 0,3 e menor do que 0,3. Partículas maiores do que 2 milímetros de calcário não têm a reatividade em 3 meses. Nada vai reagir em 3 meses. Então, essa que ficar retida nessa peneira vai 20% reagir em 3 meses. Essa outra, 0,84 a 0,3, 60% vai reagir em 3 meses. Essa aqui, menor do que 0,3 milímetros, 100% vai reagir em 3 meses, entenderam? Por isso que deve ser feita essa conta, a gente deve saber a reatividade. Então, produtos calcários que sejam mais grossos, que não sejam bem moídos, você vai ter uma menor reação ou vai demorar mais para reagir. Por isso que o calcário filler, ele reage mais rapidamente. Um calcário com uma reatividade de 80%, quando você pegar lá a sacaria do teu calcário, se ele vier em sacaria, se ele não vier em sacaria, o laudo daquele teu calcário, né, tiver lá RE 80%, ele quer dizer que 80% das partículas vão reagir no solo no período de 3 meses. 20%, né, a quantidade que faltou ali, vai reagir posteriormente. Número 2, e que a gente sempre fala aqui, que é o poder relativo de neutralização total, que a gente utiliza para fazer o cálculo de necessidade de calagem. Tem outros vídeos, outras aulas aqui no canal que a gente fala sobre calagem. O PRNT nada mais é do que o poder de neutralização vezes a reatividade dividido por 100. Vamos fazer um cálculo? O calcário que venha lá com poder de neutralização de 90 e uma reatividade de 80%, como é que a gente faz a conta? 90 vezes 80 dividido por 100. Então, é 72% o poder relativo de neutralização total. Então, veja que com a aula de hoje, você vendo lá como é que faz a transformação de óxido de cálcio e de óxido de magnésio para carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, também você vê a reatividade do calcário, você consegue calcular o PRNT.
Então, às vezes, tem um laudo lá do calcário, a gente já pegou aqui na consultoria vários assim, que ele dá lá a quantidade que passa da peneira 1, passa na peneira 2, passa na peneira 3, e você tem como fazer esse cálculo. Tá? Nesse calcário, 72% dele, né, vai reagir no período de 3 meses após a aplicação. Quanto maior o PRNT de um calcário, menor é o efeito residual. Então vamos supor aqui que você queira que esse teu calcário tenha um maior efeito residual, né? Você vai pegar um calcário que tenha um PRNT mais alto ou um PRNT mais baixo? Primeiro de tudo, você pode estar se perguntando por que eu iria escolher um calcário com menor efeito residual, né? Ou maior efeito residual. Vamos lá. Maior efeito residual é interessante, ou seja, que ele reage em mais tempo para sistema de plantio direto, para culturas perenes, por exemplo, que você vai fazer uma calagem em cobertura, em área total e não vai incorporar, porque essas partículas maiores, elas vão demorar mais para reagir, certo? No solo, com o tempo, né, plantas de cobertura que você tenha, processos químicos e biológicos naturais vão formar canalículos nesse teu solo, que são raízes das plantas que se decompõem e ali tem espaços no teu solo. E essas partículas de calcário, elas podem descer no perfil. Então, por isso que em sistema de plantio direto ou plantas perenes como uva, citros e outras, a gente pode utilizar um calcário que tem um maior efeito residual justamente para dar tempo desse calcário descer no perfil. Lembre-se que calcário tem uma tendência de ficar concentrado nas camadas superficiais. Se você utilizar um calcário de maior PRNT, de maior reatividade também, e não faça a incorporação, pode ser que, dependendo do caso e dependendo do manejo que você tome naquele teu solo, você tenha uma alcalinização na camada de 0 a 5 ou de 0 a 10. Tá? Por isso que em alguns casos, quando o produtor ele faz um sistema de plantio direto, sem rotação de cultura, sem plantas de cobertura, né? Digamos assim, ele faz um cultivo mínimo e só joga calcário em cobertura, eu acho interessante pedir uma análise de solo de 0 a 10 para verificar como é que está essa condição. Porque se você fizer uma análise de solo de 0 a 20, pode mascarar um problema que você tenha. Por exemplo, de 0 a 10, você tem uma condição de um pH que está 7, 7,5, uma saturação por base muito alta, e aí pode ter problema com micronutriente também, e aí não é necessário fazer uma outra calagem, mas melhorar esse teu sistema produtivo. Então assim, ó, questão de calagem tem muito assunto, tem muito tema para a gente discutir, não é algo simples que a gente pode melhorar alguns aspectos, tá? Dependendo da cultura agrícola, dependendo do teu tipo de solo, dependendo do teu sistema de cultivo, enfim, várias questões. Número 1, pessoal, o preço da tonelada efetiva. Eu vejo pouca gente falando sobre isso. Às vezes você tem 3, 4 calcários lá, mas você não sabe qual que é mais barato. Às vezes, esse aqui está 220, esse aqui está 250, esse aqui está 300, esse aqui está 280. Muitas regiões também não tem uma variedade grande de calcário. Tem 1 ou 2, tá? Beleza, isso aí é uma situação. Só que o seguinte, o que a gente deve saber? Existe um preço por tonelada que é calculado pelo PRNT. Lembre-se que o PRNT é o poder de neutralização, né? Quanto que tem de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, e também a questão da reatividade, quanto que vai reagir. Então, o preço por tonelada efetivo é igual ao custo do calcário posto na propriedade com o frete, vezes 100 dividido pelo PRNT. Então, quanto menor o PRNT de um calcário, a tendência é que ele seja mais barato. Então, se tu tem um calcário lá de PRNT 65, né, a tendência é que ele seja mais barato, porque você vai precisar mais daquele calcário, né, uma quantidade maior. E aí a gente fez uma continha aqui para vocês, né? Vamos imaginar lá um calcário A que tem um PRNT de 80% e um calcário B que tem um PRNT de 65%, mas o calcário A tem um custo posto na propriedade de R$ 250 e o calcário B de R$ 220. Aí você pode pensar, vou comprar o calcário B, né? Porque ele é mais barato. Só que o PRNT dele é mais baixo, o poder de neutralização dele é menor, a reatividade dele é menor do que esse aqui. Se a gente fizer a conta, 250 vezes 100 dividido por 80, esse aqui vai ter um custo de 312 por tonelada. Esse outro calcário B, 220 vezes 100 dividido por 65, vai custar 338.
Então veja que esse calcário A aqui ele acaba sendo mais barato. A menos que você tenha uma estratégia de correção, né, que inclua o calcário B. Algumas considerações aqui super importantes. Muitas vezes você não irá encontrar uma disponibilidade grande de calcário. Dependendo da região do Brasil, vai ter um calcário lá, uma calcariadeira, né, uma empresa que fornece. Aqui na nossa região, muitas cooperativas agropecuárias, elas nem comercializam calcário. Por quê? Não dá lucro para elas, simplesmente não dá lucro. Então, por isso que elas preferem vender o saquinho lá de 25 quilos, o saquinho de 50 quilos, que promete substituir o calcário. Então, assim, na maior parte das vezes, a gente consegue aumentar a produtividade das lavouras apenas com o calcário. Não precisa colocar mais adubo, às vezes nem precisa mudar mais muita coisa aqui. Só com o calcário você vai ter um incremento de 20% da produção, de 30% da produção. Se não der antecedência de 3 meses, é melhor usar do que não usar. Aquilo que eu falei, se tiver um mês antes de você plantar, tiver chovendo, tiver água, né? Não aplicar na chuva, mas digamos assim, vai chover naquele teu período, vale a pena você aplicar. Agora, o ideal é que sempre você faça um planejamento de correção, para que não fique fazendo correção para uma cultura específica, mas para o teu sistema de cultivo mesmo. Então vamos supor lá, você planta em outubro soja, beleza, vai outubro, novembro, dezembro, final de janeiro, fevereiro você está colhendo a soja. E aí depois você vai colocar, sei lá, um feijão, só a título de suposição, né? Em fevereiro você vai colocar feijão, então fevereiro... março, abril, né? Vai até abril, finalzinho de abril, por exemplo. Ali já quando você tira o feijão, você pode calcarear, se for necessário. Faz análise de solo, por exemplo, no ano anterior, ou faz análise de solo ali quando você vai plantar soja. Se você verificou que é necessário fazer a calagem, já aproveita e faz, né? Ou tá terminando lá a safra de feijão. Você tá no finalzinho ali, tá em abril, sei lá, tá em abril. Faz análise de solo, manda para o laboratório, em 2 semanas eles te entregam o resultado e você já sabe como é que tá a saturação por bases, como é que tá tudo aquilo ali. E aí você já consegue fazer a calagem depois que você tira o feijão, não tem problema nenhum. Tira o feijão, aqui na região sul é comum depois plantar uma aveia, plantar uma cobertura de solo. Então você já faz ali, não precisa se preocupar para a tua safra principal. Beleza, pessoal? Nós temos dentro da escola de adubação um curso completo sobre calagem e gessagem, que a gente tem aulas lá aprofundadas desses temas, que a gente fala sobre calagem em sistema de plantio direto, calagem em áreas de plantio perene, né? Culturas perenes, enfim, tem muito tema lá, a gente ensina todos os cálculos de calagem. Se você quiser conhecer, aqui abaixo tem um link para a nossa escola de adubação. Um forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.